E nós temos, claro, por hábito, sempre procurar reduzir o impacto associado das nossas atividades. Tanto que a partir de fevereiro de 2018, nós efetivamente implementamos o programa Zero Resíduo Aterro. O que isso quer dizer, obviamente, nós não enviamos mais nenhum resíduo para aterro desde essa data, desde fevereiro. E o que nos motivou a fazer isso? Primeiro, porque nós tínhamos o potencial, nós tínhamos os recursos para tal e tínhamos pessoas, obviamente, engajadas para trabalhar nesse propósito. E isso eu conto porque foi o primeiro passo rumo à certificação e também obtenção aí da vontade em querer ser lixo zero. A vontade em querer valorizar cada segmento da nossa produção, cada uma das partes e departamentos que integram a Hyundai. Desde, obviamente, né, das atividades terceiras que fazem parte, obviamente, nós precisamos, né? Hoje nós temos um pouco mais de 500 subcontratados que trabalham para a Hyundai e também, claro, para os colaboradores diretos que precisam ser conscientizados, que somam um pouco mais aí de 3.300 hoje. Então, cativar, instigar e motivar não foi fácil, mas começou por esse movimento. Tá? E daí, obviamente, foram só alegrias, obviamente, muitos aprendizados, mas principalmente muitas alegrias e celebrações. Tanto que, né, pensando na inovação, eu convido a Manuela para irmos para o próximo slide, nós obtivemos aí alguns reconhecimentos ao longo desta jornada. E justamente nós procuramos trabalhar com diferenciais do mercado, que são essas 5 certificações que vocês estão vendo aqui. Nós temos desde a tradicional já conhecida ISO 14001, que fala sobre o sistema de gestão ambiental, até outras que falam aí sobre o inventário de gás de efeito estufa, que é o famoso Programa Brasileiro de GHG Protocol, no qual nós já temos aí pelo 7º ano consecutivo, né, o inventário reconhecido a nível ouro, com auditoria e também, claro, com a difusão das informações associadas à nossa pegada de carbono, incluindo o famoso e tão temido escopo 3. Nós temos também uma certificação chamada Empresa Responsável, uma certificação reconhecida pelo Inmetro, que fala sobre gerenciamento de resíduos interno à fábrica e também dos concessionários, onde nós vendemos nossos veículos, que somam um pouco mais de 236 em todo o Brasil. Isso, obviamente, vem formatar algo que o Luiz não me deixa mentir, que é inevitável para a saúde do negócio, que é a proteção da imagem que a marca Hyundai tem no país. Quando nós falamos de logística reversa, nós já falamos de requisitos legais que podem barrar o meu licenciamento ambiental aqui no estado de São Paulo. E nós precisamos cuidar disso, precisamos zelar. O carro não fica só na fábrica, ele percorre todo o Brasil. Nós temos também, fato, né, a certificação do sistema da gestão lixo zero, que por 3 anos aí já nos traz um grande prestígio e tem reduzido cada vez mais o envio de resíduos para tecnologias de queima, além do, claro, do aterro que já foi banido desde 2018. E temos também a primeira certificação ESG de uma montadora, que é o selo verde do Instituto Chico Mendes, que trouxe aí à tona, obviamente, a avaliação de diversos outros processos para com a sustentabilidade ambiental dentro da Hyundai Motor Brasil. E detalhe, né, nós somos a primeira montadora a conquistar essas últimas 3 que eu citei e somos a única montadora hoje no Brasil que detém as 5 no total. E, obviamente, pessoal, vocês sabem, uma coisa é conquistar as certificações, outra coisa é mantê-las, outra coisa é desenvolver, se aprimorar, buscar trazer novidades, arejar, né, a mente e, principalmente, conseguir trazer aí benefícios tangíveis à companhia. E é justamente isso que eu pretendo demonstrar, que foi um grande aprendizado que nós tivemos e que nos auxiliou a conquistar esse diferencial competitivo. Então, eu vou convidar a Manu para poder colocar o próximo slide. A Monique está nos ajudando aqui a trazer a Ok. apresentação formatada, que aquela entrou sem formatação. Sem problema. Quem sabe faz ao vivo. Obrigada, viu? Imagina, agora a constelação está completa. Olha lá, que bacana. Eu volto um pouquinho, então, por gentileza. Eu não sabia que a Monique. Monique, muito boa noite, muito obrigado, viu? Prazer estar aqui com você. Então, vejam, né? Nós temos aí as auditorias que são feitas, né, cada estrelinha representa uma auditoria por ano que nós temos que fazer, seja de recertificação, seja de manutenção da certificação.
Ou seja, além da gente gostar de uma auditoria, a gente gosta de um desafio, porque não é fácil a gente lidar com a rotina, mais as auditorias para avaliar nossos processos, né? E além dessas auditorias, nós também fazemos uma de requisitos legais para saber se nós estamos, obviamente, cumprindo, né? E os nossos fornecedores também, com a parte de transporte, armazenamento temporário e destinação final. Agora, reparem uma coisa importante. Quando eu falo da certificação de inventário de gás de efeito estufa, vocês devem se perguntar, poxa, Davi, mas o que isso tem a ver com o sistema de gestão lixo zero? Tudo. Porque dependendo da tecnologia que eu utilizo, minha pegada de carbono, obviamente, vai aumentar. Então, eu tenho que ser muito assertivo nas escolhas que eu faço para não poder, obviamente, minar o meu projeto de redução e neutralidade das emissões até 2040, compromisso já assumido pela Hyundai Motor Company em 2021. E vocês devem estar se perguntando aí, passando para o próximo slide, quais são os benefícios que nós tivemos, né, com a afiliação que também foi pioneira junto à Global Zero Waste, que nos trouxe aí uma grande alegria e um primor aí, destaque, privilégio enorme. Bom, assim que nós soubemos, né, que a metodologia estava no Brasil, nós rapidamente corremos atrás aí dessa grande oportunidade e não por acaso nós conseguimos demonstrar aí o motivo para tanto. Olhem só, quando nós comparamos, né, a gestão dos resíduos na parte de geração entre 2023 e 2024, nós vemos que nós conseguimos reduzir a geração de resíduos na fonte em relação à nossa meta interna por carro produzido da ordem de 2%. Isso considerando que, nesta transição, nesses últimos 2 anos, 10 novas destinações alternativas foram avaliadas, desenhadas e implementadas. Ou seja, muitos daqueles que eram considerados resíduos, hoje são matérias-primas para processos produtivos. Nós conseguimos aumentar aí a receita pela venda de resíduos em 4%. E nós também criamos um indicador aí de circularidade, um indicador que, junto da geração de resíduos por carro produzido, e também junto do índice lixo zero, que mede o percentual de desvios de aterro, coprocessamento, queima e incineração, veio colaborar na medição do quê? De quanto é o percentual dos nossos resíduos que hoje já integra um novo processo produtivo assim que sai da fábrica. Algo que a gente está tentando comparar aí com o mundo, que tem aproximadamente de 5% a 7% de circularidade na destinação dos seus resíduos. E olhem que bacana, né? Dados quentinhos. Nós já temos aí, em 2025, um índice de 95,8%, vamos arredondar, né? Vamos usar a estatística a nosso favor, 96% de desvio de destinação de resíduos para queima, coprocessamento, aterros sanitários. É um índice bastante elevado. E numa fábrica, né, do porte da Hyundai, é bastante significativo. Nós já estamos há 7 anos sem destinar resíduos para aterro. Em 2024, nós destinamos, né, e evitamos a destinação de um pouco mais de 25 mil toneladas de resíduos para aterro, isso também considerando, claro, a sucata de estamparia dos nossos veículos. Foi um valor bastante expressivo, 3% maior em relação a 2023, e aqui vocês sabem que cada percentual é extremamente difícil da gente subir, comparado aí, obviamente, com índices e resultados anteriores. Nós temos aqui um processo bastante pioneiro, que é o de reciclagem de bitucas de cigarro entre montadoras, uma tecnologia que nós incorporamos junto à Poiato Recicla, empresa localizada em Votorantim, interior de São Paulo. Nós, desde, né, da implementação em 2022, já reciclamos aí um pouco mais de 257 quilogramas de bitucas de cigarro, o que dá aproximadamente 643 mil bitucas, né? Vejam, né, uma população fumante bastante relevante. Nós também reciclamos 14 toneladas de selantes, que são aplicados nos nossos veículos para fins de ruído e vibração serem atenuados. 52 toneladas de solventes também foram recicladas. E nós temos um programa aqui interno que auxilia a reutilizar a água, ou seja, aquela água efluente pós-tratamento que seria descartado na rede coletora pública, ele volta para os processos produtivos, ou não só para alimentar caldeiras, mas também alguns equipamentos de refrigeração. E, obviamente, detemos este grande marco aí da famosa afiliação de forma pioneira, que tem nos aberto aí cada vez mais portas. Próximo, por favor. Bom, eu não conseguiria falar dos resultados sem, obviamente, desenhar e desenvolver com vocês o processo do nosso gerenciamento de resíduos.
Então, hoje nós contamos com empresas especializadas, que no caso aqui é a GRI, do Gerenciamento de Resíduos Industriais, e contamos também com a Hyundai Engenharia, uma empresa do grupo, que trabalha com alguns contratos específicos e de grande relevância para o negócio. Então, obviamente, a GRI junto à Hyundai Engenharia nos auxiliam nesse processo de mapeamento de novas oportunidades, trazem alguns destaques para nós por terem adotado campanhas de uso de copos reutilizáveis também dentro das suas operações. Claro, nós temos que fazer a gestão pelo exemplo. E também, recentemente, né, ao longo dos últimos 3 anos, tem ganhado também um reconhecimento do programa de gestão de subcontratados dentro da Hyundai, que avaliam não só questões de saúde e segurança, mas também de meio ambiente. E, obviamente, o grande ponto que nós temos aqui é a busca por essas novas tecnologias e, principalmente, pela valorização dos resíduos, que aqui ainda contam, né, com umas tecnologias de coprocessamento, incineração, pirólise e beneficiamento. Então, nós estamos buscando ativamente alternativas a esses processos que são já tradicionalmente, obviamente, conhecidos e também, obviamente, ainda nos ajudam a ter uma nota e um percentual de lixo zero abaixo do 100%. Então, esse é o nosso principal desafio. Tá? Próximo, por gentileza. Bom, não por acaso, né, nós, tendo essa jornada temática, né, conseguimos a certificação em 2023, nós buscamos fazer coisas diferentes para motivar e engajar cada vez mais os nossos colaboradores e subcontratados. E um desses marcos da história na Hyundai foi a realização da Semana do Meio Ambiente com a temática do Sistema de Gestão Lixo Zero. O que isso quer dizer? O que nós fizemos? Nós procuramos sair das tradicionais palestras para atividades mais lúdicas. Mantivemos as palestras, claro, mas além disso nós procuramos ter uma identidade visual que foi colocada no nosso lobby principal para receber visitantes e os colaboradores em todas as jornadas de trabalho, em cada um dos turnos de produção. Aqui nós operamos em 3 turnos, né, de segunda a sábado. Nós também procuramos dar brindes para os funcionários para a redução do uso de copos plásticos. Nós procuramos fazer também uma oficina de upcycling que valorizava, né, e valoriza aí resíduos, que no caso aqui foi a transformação de resíduos de câmara de pneus de bicicleta em estojos, bolsas, porta-cartões e chaveiros. Esse, no caso, foi o que eu fiz aqui para a chave do carro, que está aqui à direita. E também fizemos uma manhã de trabalho voluntário para a limpeza das margens do rio Piracicaba, o símbolo da cidade. Então, uma manhã de sábado, bastante ensolarada, a gente conseguiu recuperar aí 180 quilogramas de resíduos que estariam na natureza se não fosse a nossa intervenção. Até TV de tubo eu encontrei, para vocês terem ideia, isso em 2024. Né? E nós tivemos um recorde de participação aí na Semana do Meio Ambiente, que foi de aproximadamente 1.607 colaboradores, né, que se engajaram aí para estar conosco nessa jornada. Então vejam, né, como que a gente consegue desenvolver uma nova prática. E detalhe, Semana Lixo Zero só havia sido implementada em municípios até 2024. A partir de 2024 tivemos aí o case pioneiro em uma empresa e espero que a gente consiga fazer, obviamente, em muito mais empresas e em muito mais oportunidades aqui na Hyundai também. Próximo, por favor. E aqui estão alguns exemplos, né, não só de parcerias, mas também de projetos que nós desenvolvemos, instigados, motivados aí pela jornada do sistema de gestão lixo zero. E também para tentar resolver dores de cabeça que até então nenhuma montadora havia conseguido resolver. Eu já dei um spoiler no terceiro slide, que era a reciclagem das bitucas de cigarro, que vocês veem aqui na terceira foto, da esquerda para a direita. Mas nós também temos outras muito interessantes, que é a recuperação dos resíduos de selante para a fabricação de tapetes de PVC dos nossos veículos automotivos, principalmente dos modelos do Hyundai Creta. E também de retalhos de bancos de couro, que são produzidos por um dos nossos parceiros e empresas irmãs aqui do parque automotivo. Esses retalhos dos bancos de couro, também no Hyundai Creta, voltam hoje para a fabricação de novos tapetes de PVC, por uma tecnologia desenvolvida pela Borcar, que é um dos nossos fornecedores, assim como de outras montadoras também. Nós temos também a reciclagem de borra de tinta,
tinta utilizada para a pintura das nossas carrocerias. Por ela ser uma tinta à base d'água, ela não é facilmente reciclada, porque ela não tem o solvente que justamente auxilia, né, na construção da liga para esta reciclagem, mas nós felizmente conseguimos encontrar no fornecedor que pudesse reciclar essa tinta, essa borra de tinta, melhor dizendo, para tintas de segunda linha em 5 cores diferentes que vocês veem aqui. Essa tinta ela pode ser utilizada para pintura de pavimentos, estruturas metálicas, entre outros, com finalidade mais nobre. E, obviamente, evita-se, né, que grande parte dessa borra de tinta seja descartada para o meio ambiente em tecnologias de queima. Nós também fazemos a compostagem interna dos resíduos provenientes aí do nosso refeitório, nosso restaurante. Então, nós temos o que nós chamamos de biodigestor aqui internamente e enviamos o excedente que não conseguimos tratar internamente para a compostagem externa. E, recentemente, nós tivemos aí também, com o apoio da Antares Química, a transformação da borra de fosfato em fertilizantes para o solo. Isso foi um grande passo, porque a borra de fosfato, obviamente rica em nutrientes para o mesmo, não havia ainda sido transformada nesse insumo. E hoje é o que ocorre com ela. E, principalmente, nós conseguimos desenvolver uma nova perspectiva, não só para a indústria automobilística, mas também para um processo gerador de resíduos bastante concorrido, parecido com o da borra de tinta. Então, hoje, né, já são aí 270 quilogramas de borra de fosfato que foram destinados para a fabricação de fertilizantes. E assim, claro, crescendo de acordo com a geração do resíduo dentro da fábrica. Próximo, por gentileza. Bom, não tem como nós, obviamente, instigarmos, né, e continuarmos a jornada sem que os preceitos básicos da educação ambiental sejam difundidos, seja para os novos ou antigos colaboradores. Então, por isso que na Hyundai nós temos uma plataforma chamada Universidade Hyundai, que nos ajuda a sempre reciclar esse conhecimento. Então, seja com as palestras do Dia do Meio Ambiente, seja com, obviamente, webinars que nós fazemos também com os nossos colaboradores para comemoração de uma data em específico, nós mantemos a gravação desses treinamentos para que eles sejam vistos e revistos sempre que houver a necessidade. Só em 2025 foram mais 5 adicionados pelas palestras da Semana do Meio Ambiente, e assim nós temos também, claro, alguns treinamentos básicos mandatórios que todo colaborador deve fazer, em parceria também com a nossa área de ESG. Próximo, por favor. Com os nossos concessionários, como falei, nós também temos por hábito fazer a capacitação. Nós temos 236 espalhados pelo Brasil, porém nós não temos uma área de meio ambiente em cada um desses 236 concessionários. Nós precisamos sempre estar em sintonia com eles, porque cada concessionário está em um município diferente, está em um estado diferente, que tem as suas legislações, tradições, culturas e costumes. Então, o compliance, né, o atingimento aí do atendimento dos requisitos legais é primordial para com a imagem da empresa ser mantida. E principalmente porque todos eles têm algo muito em comum, que é a geração de resíduos. E principalmente tem aí como meta, claro, garantir a sustentabilidade assim como a montadora. Então, nós já tivemos, inclusive, um case de sucesso também, de uma das concessionárias estar aí filiada à Global Zero Waste e também ser, claro, aí portadora da bandeira do sistema de gestão lixo zero. Então já temos um exemplo aí no Mato Grosso, em Rondonópolis, a figura dessa certificação presente em montadoras também, em concessionárias também, a partir da figura da montadora. E o que nós discutimos nesses treinamentos? O atendimento de resíduos legais, como realizar um gerenciamento de resíduos, como fazer o transporte, a avaliação de um veículo transportador dos resíduos, entre outras dúvidas que possam surgir, mas sempre voltadas a esta área. Próximo, por favor. Aqui alguns dos exemplos de como a jornada do sistema de gestão lixo zero pode reverberar e transformar vidas. Aqui é um exemplo de um trabalho que nós fazemos com o Rotary no projeto Sementes do Amanhã, onde nós reciclamos equipamentos de TI para a formação de jovens em tecnologia da informação, ou seja, monitores, CPUs, entre outros acessórios como teclados, mouses, que não teriam mais serventia para a Hyundai, que foram trocados, foram substituídos, passam a ter um significado maior para essas crianças e adolescentes. Hoje já foram ministradas aí cerca de 22 aulas e
mais de 125 adolescentes, crianças já foram impactados por essa prática, então, o que nos enche de orgulho e está também atrelado aí ao desenvolvimento do município de Piracicaba. Próximo, por favor. Outro trabalho muito interessante é o ressignificado, né, do que é resíduo e do que é oportunidade e do que é um insumo para que muitos possam ter o prestígio aí no seu dia a dia. Nós somos patrocinadores da Copa do Mundo de futebol, a Hyundai o fez internacionalmente, e nós tínhamos algumas bolas de futebol, mais especificamente 438 bolas de futebol, que por conter o logo da Hyundai precisariam ser descaracterizadas. Imaginem, né, a dor no coração, material de excelente qualidade, material que muitas crianças, muitos times de base, como é o caso do 15 de Piracicaba, que é o eterno time aqui, xodó da cidade, teria interesse em utilizar. E, obviamente, quando nós vimos essa necessidade, oportunidade, nós falamos, bom, vamos fazer de tudo, menos destruir essas bolas. Foi aí que nós tivemos a ciência de que poderemos destiná-las não só para o 15 de Piracicaba, mas também para outras duas grandes instituições que teriam aí um aproveitamento ímpar desse material. E não só fizemos essas doações, como o pessoal do 15 de Piracicaba nos condecorou aí como empresa cidadã em 2024, o que nos trouxe aí um grande prestígio, que nos trouxe aí uma alegria de ver eles treinando com as bolas de futebol e também fazendo aí agradecimentos em forma de posts nas redes sociais pela postura que a Hyundai teve, algo bastante simples que estava ao nosso alcance. Então, é um mindset, a virada da chave na nossa mente que nos traz esses reconhecimentos e nos instiga a poder continuar. Próximo, por favor. Um outro trabalho que nós fazemos com cooperativas das as cidades mais próximas. Essa aqui é com a cidade de Santa Bárbara do Oeste, a cerca de 30 quilômetros daqui. Cooperativa Juntos Somos Fortes. Hoje nós não só auxiliamos com a doação de resíduos, que não teriam mais serventia para nós, então nós temos a doação do composto do biodigestor para a horta comunitária que eles detêm no quintal da cooperativa. Nós já também enviamos resíduos provenientes da coleta seletiva dos nossos escritórios, já doamos também resíduos eletroeletrônicos a eles, assim como fizemos ao Rotary, e nós temos uma oportunidade agora já iniciada, que é a da reciclagem de cápsulas de café. Nós conhecemos aí de diversas marcas, que é algo bastante preocupante, né? E que nós precisamos também avaliar. Nós não queremos que essas cápsulas sejam alvo aí de coprocessamento, queima e incineração. Hoje a gente consegue produzir biometano, conseguimos produzir energia e reciclar, obviamente, o material que envolve, né? A Borg produz, obviamente, aí a bebida que nós vamos consumir. E o bacana é que a cooperativa ela nos dá um relatório de sustentabilidade ao final de cada ano, informando o que foi deixado de consumir do meio ambiente, da natureza, em virtude das boas ações que nós executamos. Próximo, por favor. Um exemplo, né? Obviamente, como nós tratamos aí os resíduos provenientes das manutenções preventivas e corretivas dos nossos veículos. Então, hoje nós somos associados a diferentes entidades gestoras que cuidam aí dos óleos lubrificantes, filtros de óleo, bateria chumbo ácido dos nossos veículos, embalagem dos produtos comercializados nos nossos concessionários e também dos eletroeletrônicos que são importados. Então, nós temos uma responsabilidade, antes de tudo, legal, mas também que vem aí de encontro à necessidade de nos mantermos competitivos. E isso nos traz outras possibilidades, como as que eu vou tratar para vocês aqui, que estão na parte direita do vídeo. A reciclagem das cápsulas de café, onde nós falamos há pouco, então nós criamos uma parceria com a Nestlé. É difícil nós encontrarmos pontos de destinação dessas cápsulas que não as boutiques, que não os correios, ou até mesmo alguns shoppings da região metropolitana de São Paulo, até mesmo do interior paulista, mas nós passamos a ter pontos de coleta dentro da Hyundai Motor Brasil. Então, nós somos referência hoje por termos um ponto de coleta e entrega voluntária dessas cápsulas aqui no município de Piracicaba, de fácil acesso à população, que os nossos colaboradores também podem realizar. E nós também somos, puderem ir para o próximo slide, aí, maravilha, nós também somos um ponto de coleta de entrega voluntária de eletrônicos em 3 diferentes localidades. Uma no nosso escritório central em São Paulo, próxima do Morumbi,
Nós também temos a nossa concessionária aqui em Piracicaba e uma dentro da planta de Piracicaba, para que justamente haja a possibilidade de descartarmos os resíduos obsoletos aí de eletroeletrônicos que os nossos colaboradores ou subcontratados possam ter ou que qualquer outra pessoa aí do Brasil possa também descartar. Então vejam, né, o ciclo virtuoso que se forma, né? Nós passamos a ter elos bastante sólidos com empresas e entidades de muito respeito para poder estruturar um ecossistema cada vez mais robusto e preparado para essas adversidades e desafios. Próximo, por favor. E para finalizar, um pouco daquilo que já nos trouxeram de reconhecimento e nos faz aí afirmar que estamos no caminho correto, na trilha certa. Esses são alguns exemplos das últimas premiações que nós obtivemos. E o que essas premiações têm em comum? Projetos voltados à valorização dos resíduos ou economia circular. Vejam que interessante. Então, desde o Prêmio Destaque Ambiental do Conselho de Meio Ambiente de Piracicaba, passando pelo Prêmio Fiesp de Mérito Ambiental, o Honra ao Mérito da Associação de Engenharia Automotiva, os 2 prêmios de Expressão Ecologia que nós já recebemos também em 2022 e 2024, o Prêmio Consciência Ambiental também em 2024 e agora recentemente em 2025, o Prêmio da Automotive Business da categoria ESG, que fala sobre o sistema de gestão lixo zero em específico, uma das categorias mais concorridas, o Prêmio do Instituto Chico Mendes, o Prêmio Lixo Zero, e nós tivemos também 2 prêmios aí da ordem internacional. Um é o Prêmio DIF, de uma ONG indiana. Então, nós tivemos a honra de poder participar pela primeira vez em 2025, ser condecorado, e também o prêmio Energy Globe International, que é lotado na Áustria. E o interessante, quando a gente avalia isso, é que quando nós falamos de resíduo, nós também falamos, obviamente, de eficiência energética. Nesse caso, o que nós fazemos aqui na Hyundai que é bastante interessante? Nós aproveitamos o calor proveniente de uma chaminé do nosso equipamento de controle de poluição para aquecer a água das caldeiras que alimentam os banhos do processo de pintura das nossas carrocerias. Então vejam que a gente, quando fala, né, em reaproveitamento e reciclagem, a gente geralmente pensa nos resíduos, mas não necessariamente está nestes apenas. Nós estamos falando também de todos os insumos que circundam a fábrica. Falo de gás natural, falo de água, como o projeto de rios de água. Falo também, obviamente, da energia elétrica em si, falo em como otimizar rotas, falo como rotas, obviamente, do aquilo que é distribuído aí como as nossas matérias-primas e produto acabado, falo também do reaproveitamento interno de embalagens, falo do controle de processos, né? Por exemplo, durante o horário do almoço aqui na área da produção, as luzes são atenuadas, isso me ajuda a reduzir o desperdício, né? Então, vejam, são um conjunto de ações, uma cultura que permeia, que nós temos construído, que chega, obviamente, né, até o nosso diretor e presidente de produção e administrativos para que a gente possa ter êxito e sucesso. E é isso que nos auxilia aqui a seguir, né, de forma cada vez mais assertiva e produtiva. Lembrando que nós temos por base manter este legado, construir um novo horizonte, dar perspectivas para que, por que não, outras empresas, outras montadoras possam fazer tão bem ou melhor quanto nós estamos fazendo. E espero que consigam. Vai ser um desafio e, obviamente, vai ser um convite muito bom para que a gente possa tentar fazer algo ainda maior e melhor do que nós fizemos ontem. E, claro, né, isso a gente espera que não só vocês nos instiguem, nos auxiliem a poder continuar com essa jornada, mas nós também queremos contribuir para com vocês, mostrando aquilo que nós já aprendemos e temos aprendido um dia. Bom, a apresentação era essa. Eu agradeço a atenção de vocês, espero ter atendido aí as expectativas e o tempo. E agora nós vamos às famosas e tradicionais perguntas, né, e o nosso debate, para que estejamos aí cada vez mais em sintonia. Davi, muito obrigada. É sempre um prazer ouvir você falar, né? A Hyundai, que é uma grande referência no Brasil quando a gente fala em sustentabilidade, em gestão de resíduos. Muito obrigada por compartilhar aqui com a gente toda a sua experiência. Vamos então abrir para as perguntas. A Lídia, desculpa, colocou aqui no chat. Prezado Davi, boa noite. O que é feito com o lixo de banheiro, papel higiênico usado na empresa?
qual seria hoje a destinação que vocês adotam para esse rejeito, né? E hoje a gente sabe que É, não tem possibilidade de valorização. Como que a Hyundai trata isso hoje dentro da empresa? perfeito, muito boa pergunta. Obrigado, viu, Lídia? Bom, nós temos duas possibilidades, tá? De acordo com, obviamente, onde ele é coletado, né? É, nós temos tanto a autoclavagem para esterilização e depois incineração daquele que é contaminado, né? Ou o famoso infecto contagiante, contagioso. E temos também, obviamente, né, daqueles que são um pouco mais limpos, e tem, obviamente, a vertente aí dos escritórios, nós conseguimos enviar para coprocessamento. Então, nós temos essas duas vertentes. Este é um dos nossos calcanhares hoje, né, que ainda faz com que haja uma redução significativa do percentual, né, que é desviado de aterros, queima, o processamento e incineração. Então, hoje, nós temos esses dois tipos de tecnologia incidindo. Perfeito, muito obrigada. Alguém mais gostaria de. Luciana trouxe uma pergunta. A Hyundai possui dificuldades para se afiliar à Global Zero Waste? Vocês pensam na certificação futura? Muito bem. Dificuldade, Luciana, nenhuma, vou ser sincero, viu? Eu entendo que quando nós temos já um caminho trilhado, né, o desenvolvimento deste raciocínio crítico e a demonstração do valor agregado, né, com bastante pioneirismo ao negócio, é difícil você não conseguir. Tá? Fato, se eu trouxesse só o valor da certificação ou da afiliação, e até mesmo, né, e colocasse que é uma tendência de mercado, eu talvez não teria tido sucesso. Agora, quando eu demonstro o valor agregado ao negócio da empresa, eu demonstro o potencial que nós tivemos, né, em relação aí o levante da receita gerada pela venda e, claro, abertura de novos caminhos para a valorização dos resíduos e otimização do processo produtivo, ou seja, que é o objetivo da empresa, eu mudo completamente esse cenário. E sim, claro, pensamos na certificação futura, não tenha dúvida, não só mantendo, né, o que nós já conquistamos, mas pensando, claro, né, em como disseminar ainda essas práticas e estender os horizontes perante novos resíduos que vão ser gerados. Dou aqui, obviamente, alguns exemplos. Nós estamos já trabalhando com carros elétricos, nós vamos ter baterias, né, provenientes aí de lítio-íon. Nós vamos ter também em breve, se tudo correr bem, a necessidade de ter a logística reversa do carro como um todo. Como organizar esse nicho, esse ecossistema, para que todo o Brasil esteja preparado para receber. Como cativar, né, diferentes é, players do mercado para que a gente possa ter a destinação de resíduos com tecnologias acessíveis em diferentes partes do país, não só aqui no estado de São Paulo. Então, isso tudo faz com que a gente tenha diferentes perspectivas para, claro, não só manter, mas pensar já no futuro, né? Porque ele é o amanhã. Né? E se a gente não for competitivo, a gente não faz com que a Hyundai avance nos seus compromissos. Perfeito, excelente. A Ana trouxe aqui também uma pergunta. Você poderia explicar melhor, por favor, a parte do resíduo orgânico? Você mencionou sobre biodigestor. O biogás, ele é reutilizado? Perfeito. Vou responder a Ana e depois nós temos, acho que outra pergunta da Luciana. É, Muito bem, Ana, é o seguinte, sim, nós temos um biodigestor, ele não é o equipamento que talvez você conheça, que capta o biometano, né? Ele, na verdade, é um equipamento que faz a desidratação do resíduo orgânico, né? Então, ele utiliza energia elétrica para retirar, drenar o líquido dos resíduos, né, orgânicos, e essa água, na verdade, ela pode ser utilizada para irrigação e, obviamente, o composto, né, que é mais parecido com uma terra, uma areia bastante fina, ele pode ser aplicado, obviamente, também diretamente no solo. Mas nesse caso não é gerado o biometano. Sim, nós temos, na verdade, a intenção de trazer um segundo biodigestor, claro, que possa sim utilizar o biometano para que a gente possa armazenar, utilizar no nosso processo produtivo, ou até mesmo, quem sabe, utilizar como fonte para os veículos que hoje transportam a nossa matéria-prima e também, claro, o nosso produto acabado. Perfeito, Davi, muito obrigada. A Ana disse que conhece um pouquinho dessas máquinas. Vamos voltar então na pergunta aqui da Luciana.
Vocês obtiveram um bom reconhecimento midiático nacional, sendo a primeira montadora afiliada? Muito boa pergunta, Luciana. Sim, tivemos. E foi uma surpresa muito grande, porque nós não imaginávamos a carência que o mercado, né, e a parte midiática tinha desta parte, deste nicho de atuação. Tanto que os posts que nós fizemos com essas novas tecnologias, oportunidades, a afiliação, né, ao sistema de gestão do lixo zero foram um dos de maiores relevância que nós tivemos entre todos os demais posts da Hyundai nos anos de 2023 e principalmente 2024. Vejam, tudo que é novidade o pessoal adora, né? E principalmente tudo que não se escuta para ter um incentivo no Brasil é bastante valorizado, né? É difícil nós investirmos em pesquisa no país. É difícil nós conseguirmos desenvolver esse ecossistema que possa dar uma destinação alternativa e correta para o resíduo, principalmente considerando toda a burocracia, né, presente já na legislação brasileira. E a gente sabe o quão difícil é a gente poder fazer uma homologação num fornecedor, poder ir visitá-lo, poder fazer com que o caminhão saia da nossa empresa e vá até a destinação ambiental correta. Então, sim, teve uma grande aceitação e nós sempre apostamos nisso. A cada recertificação e a cada passo, nós buscamos não só comunicar internamente e externamente a empresa. Então, a gente usa o LinkedIn, usa o Instagram, usa as ferramentas de comunicação interna, tem um WhatsApp interno na empresa. A gente busca valorizar isso, porque não adianta fazer se a gente não comunicar. Esse é o grande legado e algo que nós temos utilizado como estratégia aqui na Hyundai. Perfeito, Davi. Além disso, também esse é um trabalho que a gente desenvolve a muitas mãos, né? Todo mundo precisa estar ali envolvido, colaborando para que possa funcionar. A Érica trouxe aqui também. Davi, boa noite, sou da Globo, fico com a parte de economia circular. Poderia compartilhar o seu e-mail para futuro benchmark? Oi, Érica, tudo bem? Davi, se Dá na puder mão. compartilhar, ah, legal. Aqui está o e-mail por completo. E desde já também convido vocês, né, a nos visitar. Tá? Podem entrar em contato comigo, nós vamos ficar muito felizes de poder recebê-los aqui. Nós temos aí um grande prestígio e estima, né, por poder demonstrar como nós trabalhamos, como nós operamos, e a gente vai ficar muito, muito grato em vocês poderem conhecer também nosso produto. Isso é, sem dúvida, aí um momento ímpar. Então, venham, tragam os colegas, nós estaremos esperando por vocês. Muito obrigado.